Pessoal. Então, Pois é. pessoal, estamos aqui com a Irineia. Esse projeto ele foi e realmente surgiu no meu coração através do isolamento social. E aí eu nomeei esse projeto como Fala aí Juventude, e um espaço público, um espaço de diálogo da juventude, um espaço para que a gente possa colocar nesse local aqui, um local de participação, os nossos anseios, os nossos sonhos, as nossas dificuldades que enfrentamos enquanto jovens, seja estudante, seja trabalhador, ou não seja trabalhador, não seja estudante, mas que venhamos enfrentando, principalmente agora em tempos de pandemia, uma dificuldade muito grande. E hoje a minha convidada é essa psicóloga de Alagoas, a minha amiga Irineia, que eu conheço há algum tempo, na luta também em defesa da juventude. Então, Irineia, seja muito bem-vinda nesse espaço, não só você, mas como as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Esse vai ser um debate muito importante, um debate sobre a saúde mental e as formas de tratamento e de enfrentamento da depressão, que nós sabemos que muitas pessoas tem passado e tem vivenciado esse problema muito grande que é a depressão. Então, Irineia, seja muito bem-vinda nesse bate-papo e sinta-se à vontade aqui conosco. Olá, boa noite, Júnior. Boa noite, pessoal. Meu nome é Irineia Barbosa, né? Vim do interior de Alagoas, Novo Lino. Então, enfrentei uma luta para chegar onde estou hoje. Também fui uma jovem rural. Fiz parte de todo o processo rural daqui de Alagoas. Viajei várias vezes para Brasília, né? Para o processo do Festival da Juventude. Contribuí com o trabalho, assim como também as diversões. Hoje me tornei psicóloga e o meu propósito de vida é realmente trazer qualidade de vida para as pessoas, aquelas que me procuram em busca do meu trabalho em questão de saúde mental. E hoje vamos falar aqui um pouco desse momento em que estamos vivendo, momento de quarentena, momento de isolamento social, e falar sobre a depressão, né? Então, tem um roteiro de pergunta que aí o Júnior vai me falar e eu vou falar um pouco de como enfrentar esse momento depressivo, que é algo que não aparece de imediato, é um processo, mas aí hoje o isolamento social, a quarentena, está sendo um gatilho para que a depressão realmente comece a aparecer, comece a sair realmente do nosso corpo, porque não foi de agora. Esse é só apenas o gatilho. Mas aí vou dar algumas dicas de como vamos enfrentar esse momento. Né, e é importante a gente enfatizar que esse é um espaço público mesmo, um espaço de ativismo político, e para que a gente possa discutir, inclusive, conflitos religiosos e gestão de pessoas, que é a minha formação, e por isso que eu também estou abrindo esse espaço, para que a gente possa Isso. gestionar pessoas através assim, da equidade de gênero, porque nós sabemos que as mulheres, os jovens, para ocupar alguns espaços, são de grandes desafios, e você é exemplo disso. Para você chegar onde você chegou hoje, você enfrentou muitas coisas, muitas portas fechadas, mas também muitas portas abertas, e não é à toa que hoje você se tornou uma psicóloga referência para muitas pessoas que te acompanham e que te acompanhou ao longo da tua jornada. Mas como você falou, Irine, a gente tem um roteiro aqui, um roteiro de perguntas a qual surgiu. Nós sabemos que em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social que nós estamos vivendo, é muito difícil, e nós sabemos que uma boa parte das pessoas não sabe lidar com isso, né? Não sabe lidar com o isolamento, não sabe lidar, porque a gente, principalmente nós, juventude, os adolescentes estão acostumados a sair, a ir no shopping, a ir para o cinema, a fazer uma caminhada, e no isolamento isso fica muito difícil e pode acarretar uma futura depressão. E eu queria que você falasse o que pode ser feito em tempos de isolamento para não para que as pessoas não pirem, porque a gente sabe que realmente a gente pira, né, com esse isolamento, e como é que a gente pode de fato cuidar da nossa saúde mental em tempos de isolamento. Pois é, Júnior, como eu estava falando, né, nesse momento de caos, qual estamos todos passando, né, a saúde mental é imprescindível, né, e pode ser decisiva em um contexto tanto individual quanto coletivo. Todo confinamento,
ele gera um estresse, que se excessivo pode comprometer nosso corpo, né? Assim, baixando nossa imunidade, nossa capacidade de pensar. Então, o que podemos fazer? Primeiro, precisamos nutrir o nosso cérebro de pensamentos positivos, né? Com muito amor, muito amor. Mas para isso é necessário, Júnior, uma rotina. Porque houve uma mudança de rotina na vida de todo mundo, devido a esse confinamento, essa quarentena, o isolamento social. Então, houve uma mudança na rotina de todas as pessoas. Os planos feitos para 2020, os planos foram por água abaixo. Ninguém tem plano para 2020, porque não sabemos quando tudo isso vai acabar. Então, a primeira coisa que temos que fazer para não pirar é fazer uma rotina diferente de vida, realmente. Uma mudança. Então, chegou a hora da mudança. Aí você me pergunta, como seria essa mudança? Então, vamos mudar todo o padrão de comportamento. Como definir hora de dormir, definir hora de acordar. Planos, realmente, temos que fazer mudança. E aqueles planos que tem feito para 2020, aí passar para 2021, sem perder o foco, ter esperança, né? Então, diante da realidade de cada um tem suas realidades diferentes, então a gente pode fazer uma rotina. Outra coisa, parar com essas informações, buscar informações seguras. Porque hoje, se formos realmente olhar redes sociais, televisão, a gente vê que essa Covid-19 não tem cura, porque só vemos casos de morte, só morre. Então, os casos só aumentam aqui no Brasil. E quando não podemos solucionar o problema, a gente temos que aceitar. E a aceitação também é um fator que devemos praticar. Aí você pergunta em relação às pessoas realmente que hoje está desenvolvendo a depressão, é como eu falei anteriormente, no início, que a depressão ela não aconteceu, não é por conta da Covid-19. É realmente um processo de vida, de tudo que vivemos, né? Só que chega um momento em que o isolamento mudou totalmente tudo, até a desesperança chega. Eu tinha esperança de ser alguém e hoje chega a Covid e aí vem a questão da culpa por não ter feito antes. O que é que eu vou fazer daqui para frente? Então, precisamos analisar tudo isso, ver o que é que podemos mudar. Atividade física é uma dica também para não pirar nessa quarentena. Alimentação saudável, a nossa qualidade do sono. Hoje temos tempo suficiente para dormir, mas aí tudo demais é exagero. Então não podemos dormir demais. Não vamos dedicar nessa rotina apenas um momento para dormir. Estudar uma arte como música, dança. Agora, tudo isso, Júnior, precisa ser feito, Júnior, pessoal que está assistindo, com qualidade, né? Não é qualquer coisa que nós podemos assistir, não é qualquer coisa que nós podemos escutar. Sim, algo que traga benefício para a nossa saúde mental e também para a nossa vida. Uma falta de rotina saudável, ela é somada de bombardeio de informações, né? Aquele smartphone, aí aumenta a liberação do cortisol e da noradrenalina, que isso é um hormônio de estresse que passa pela nossa corrente sanguínea. Então, se não recebe coisa de qualidade, o que é que ela vai levar para o nosso organismo? Então, vai encher a gente de estresse, faz com que a gente fique o tempo todo irritado, agressivo, pessimista. Então, podemos buscar informações de qualidade que existem. Então, comece a selecionar onde você vai buscar essas informações. Para não pirar, realmente precisa-se disso. Oi, né? E é importante isso que você traz, principalmente a questão do sono, porque a gente vê que
o nosso horário de dormir fica realmente completamente desconfigurado em tempo de isolamento. Como a gente está em casa há muito tempo, então a gente não tem horário para dormir. Eu, particularmente, a gente está trabalhando em home office, então a gente tem horário para acordar, mas nem sempre a gente tem horário para dormir. Às vezes a gente dorme de madrugada, mas 6 horas 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, a gente precisa estar acordado para dar conta do trabalho. Então, realmente, a gente precisa ter uma rotina de fato saudável, né? Eu acho que isso também evita. Iriné, eu fiz algumas pesquisas e eu vou até ler aqui. No Brasil, 5,8% da população sofre de depressão. E em tempos de pandemia, isso pode aumentar devido ao isolamento social. A depressão atinge cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil. E cada vez, jovens e adolescentes vêm sendo diagnosticados com essa doença e pode até causar a morte. Então, quais são esses sintomas, Irineia? Como é que os pais e os próprios jovens e adolescentes podem identificar que estão chegando e estão com a depressão? Na verdade, como você fala em óbito, realmente a depressão, você sabe que ela leva, não sei se você sabe, mas é a informação que leva ao suicídio. Então, hoje temos basicamente 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem em quadro depressivo, por depressão, né? E assim, quais sempre observando, tristeza profunda, alteração do sono, insônia, perca do sono, ganho e perda de apetite. Tudo isso são sintomas da depressão. E a depressão, ela é em 3 estados, que é leve, moderado e grave. Então, temos sempre que estar observando quanto tempo você passa dentro do quarto, né? Aquela vontade de estar no quarto, aquela vontade de estar tudo escuro. Porque, Júnior, o quarto é um lugar confortável, sim, muito. Mas é uma zona de conforto que nos leva. Então, você está ali, você está pensativo. Então, o que é que você está vendo no quarto entre 4 paredes? Praticamente nada, só a única coisa que você já conquistou. Então, precisa analisar essa tristeza profunda que você está sentindo. Então, você não precisa sentir todos. Sentindo 3 sintomas desse, você já deve estar analisando e realmente procurar ajuda para saber o que é que está ali acontecendo. Isso é muito. Às vezes estamos com pessoas dentro de casa passando por esses sintomas e a gente não percebe, né? Então, você trazer isso é muito importante. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a depressão é a segunda causa de morte entre jovens entre a faixa etária de 15 a 29 anos. E 15% sofre de transtornos com a depressão e a ansiedade. E pode chegar até a desencadear o óbito, porque é o que você falou, ao suicídio, né? De jovens e adolescentes terminam fazendo isso. E aí nós sabemos também que a fase da adolescência e da juventude é uma fase muito complicada, porque é a fase que a gente está se descobrindo enquanto pessoa, enquanto ser de verdade. E aí tem as mudanças do corpo, tem as mudanças dos hormônios, e aí às vezes às vezes a gente não se aceita como é. Então tudo isso pode desencadear também uma depressão e pode causar, inclusive, a morte. A Juliana vai dizer aqui, justo está ruim a internet. E vocês estão me ouvindo bem? Ô, Júnior, eu acho que sua internet está um pouquinho ruim. Não estou conseguindo escutar direito, não. Tá, deixa Não eu está ver dando aqui. para entender o que você está falando. Eu acho que sua internet está um pouquinho ruim. Tá, voltou? Estão me ouvindo? Continua. Não estou nem vendo sua imagem direita, um pouquinho trêmula. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Voltou? Voltou. Pronto. Ainda está trêmulo, mas pronto, melhorou agora. Agora está bom. Pronto. Faz a pergunta novamente, Júnior, por favor. Tá. Eu falei que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 15%
15% de jovens e adolescentes entre 15 a 29 anos, jovens e adolescentes têm cometido suicídio por conta da depressão e da ansiedade. E aí eu estava falando, Irine, que essa fase é uma fase muito complicada, porque é a fase onde os jovens e os adolescentes estão se descobrindo enquanto pessoas e muitas vezes não se aceitam, não aceitam a mudança do seu corpo, e aí chegam os hormônios, chega realmente a mudança do corpo e não se aceita. E aí, qual é o conselho que você pode dar, tanto para essas pessoas que estão nessa faixa etária de 15 a 29 anos, e quanto para os seus pais? Porque eu acho que a convivência com os pais é de suma importância para que essas pessoas possam se autodescobrir enquanto pessoas e possam se aceitar. Sua fala está falhando, Júnior. Mas eu, A internet de Brasília. pois é, mas enfim. Mas eu entendi menos a pergunta. Para a depressão, realmente não existe uma faixa etária determinada, né? Assim, todo mundo, ele... E realmente o jovem, hoje, é quem mais comete suicídio e tem um quadro depressivo. Um quadro depressivo onde não tem a questão da vergonha, né, de procurar ajuda, o preconceito, por ser jovem, por as pessoas mostrarem para ele, você é uma pessoa tão bonita, não precisa estar desse jeito. Você é tão jovem, bonito, não tem motivo para estar assim. Pensa em tudo que você já conquistou, né, de bom na vida até hoje, e às vezes o jovem ainda não tem conquistado tudo que ele quer. Existem pessoas piores do que você, então não há necessidade. Então, são esses julgamentos, né, que fazem a cobrança que vem para o jovem. Então, por isso que hoje, estatisticamente, eles são diagnosticados como as pessoas que mais cometem suicídio. Não há uma idade, né, estabelecida para isso, a faixa etária, mas realmente os jovens são as pessoas que mais se mutilam pela cobrança da sociedade, né? Porque você é aquela pessoa que não se preparou. E eu costumo dizer que não há motivo, né, para a vergonha de estar doente, né? Deve-se haver vergonha realmente pelo preconceito, por não respeitar a dor do outro. Então, esse olhar que deveríamos ter, esse preconceito, e sim, o povo tem muito preconceito em questão de saúde mental, de procurar ajuda, porque é algo que ninguém vê. Então, se ninguém vê, não preciso estar mostrando. Então, o que é que eu faço? Eu escondo. E a sobrecarga de energia, a responsabilidade que levamos para a nossa mente e cérebro, que é a mesma coisa, a gente faz com que esse esgotamento faça com que nosso corpo não suporte. Então, tudo demais faz com que um dia extrapole. E aí a gente não suporta. O nosso corpo é igual uma bexiga de sopro. A gente sopra a bexiga em termos de festa, nas festas de aniversário, e chega um momento que ela não suporta o ar e aí estoura. Mesma coisa é o nosso corpo. E o nosso corpo, realmente, ele estoura em forma de sintomas. Sintomas ansiosos, né? Que começa realmente com uma ansiedade, até chegar ao quadro depressivo. E aí, lentamente, as pessoas não percebem, de repente, está no quadro grave depressivo. E realmente pode levar até a óbito. Tanto em cometer suicídio, quanto a tristeza, porque a falta de apetite você não come, então vai perdendo as energias do corpo. Isso pode desencadear doença e também pode levar a óbito. Então, existem várias coisas que fazem com que chegue a esse quadro, como AVC, ataque cardíaco, né? Então, temos outra coisa que eu quero esclarecer aqui, é sobre os sintomas da Covid-19. Então, existem uns sintomas que tem na Covid-19 e também, Júnior, sintomas da ansiedade. O quê? A respiração ofegante. A ansiedade, ela começa com o termo de respiração. Então, temos que analisar antes de ir ao hospital, porque sabe, se for ao hospital, vai ficar em isolamento. Então, observe febre,
também é um dos sintomas de ansiedade. Dores no corpo é um dos sintomas de ansiedade. Então, temos que observar o termo da respiração. Preste atenção, busque o gatilho. O que é que está causando essa respiração ofegante? O que é que está fazendo você respirar desse jeito? É um amigo que faleceu? É uma pessoa próxima? É o medo das informações que estamos passando? Então, temos que estar sempre olhando essas questões para dizer, estou com Covid-19, então vou até o hospital. Para que se aí você sabe que, na verdade, nós não sabemos, mas podemos entrar em colapso. E aí não vamos ter leito para todo mundo, né? Então, isso é um caso, o fato que as pessoas precisam estar sempre observando isso. Oi, né? Isso Então, é importante. Tá. Irina, isso é importante que você traz, porque eu já vi várias pessoas falando, eu acho que eu tô com o trauma do Covid, que tô com falta de ar, tô com isso, tô com aquilo. Isso também pode ser sintomas da ansiedade. da ansiedade. É importante você trazer De isso. ar, Irina, a Camila, que ela trabalha comigo, a minha colega, amiga de trabalho, ela fez uma pergunta. Ela falou: como ajudar as pessoas quando percebemos esses sintomas de depressão? Eu acho que é importante essa pergunta. na verdade, quando as pessoas, a gente sempre busca um apoio, né? E o apoio vem de familiares, amigos próximos. Então, em primeiro momento, é o apoio, né? Dando esse apoio necessário que a pessoa está precisando e ver que o quadro não evolui, o bom é também procurar um profissional de saúde mental, né? Como psicólogo e psiquiatra. Só que é assim, Júnior, o psiquiatra, o bom é procurar em casos mais graves, né? Que ele vai entrar com o auxílio da medicação. A medicação é importante? É, mas eu acredito que seria em último caso. Então, o apoio de um psicólogo para ver todo o contexto, todo o diagnóstico, saber o que está acontecendo, e aí esse profissional psicólogo fazia o acompanhamento e indicaria o caso para um psiquiatra, para um outro médico, se fosse necessário. Então, o primeiro passo é o apoio, depois procurar um profissional da área de saúde mental. Irina, eu queria mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui. Estamos com a Cristiana Paiva, que é secretária nacional da CUT. Estávamos com a Edjane Rodrigues, secretária de Políticas Sociais da CONTAG. E estamos aqui também com o Vanderlei, que é vice-prefeito de uma cidade de lá do estado do Piauí. Vanderlei, abraço. Também conheci Vanderlei na luta em defesa da juventude, quando ele era secretário de jovens da Federação do Piauí, lá, e o pessoal ajudava na condução da comissão de jovens. Então, a gente fica muito honrado de ter vocês aqui conosco, né? E diante de tantas outras pessoas Eu fico honrado, Ju, dessas pessoas estar me dando o prazer de estar me assistindo. Né? Edjane, saudade, Edjane. Muito obrigado pela presença de todos. Júnior, eu também estou vendo aqui alguns pacientes, algumas amigas aqui de Maceió. Tem alguém me chamando para Roraima, então. Foi a Cris. É, o que eu não olhei o nome, só vi a mensagem, mas eu estou adorando estar aqui junto com você. Valéria, que é uma amiga minha, maquiadora aí de Alagoas, assim, exemplar de Maceió. Já quem quiser, agora não, depois que passar o isolamento social, for para alguma festa, liga para Valéria, para ela fazer essa maquiagem, recomendo, ela sempre faz com ela e fica 10. Né, Valéria? Qualquer coisa, chama no direct depois do isolamento. E, né, agora, eu queria que você ficasse à vontade de falar mais sobre esse assunto aí, sobre quais são os tabus, porque eu acho que existe muito tabu em relação a isso. As pessoas têm as vergonha de procurar um profissional de saúde. Então, eu gostaria que você relatasse um pouco sobre isso. Quais são os tabus, quais são os medos das pessoas? Existe vergonha e existe também a questão das prioridades, né? A gente cuida do corpo, a gente paga uma academia, a gente paga uma esteticista, tudo, mas por quê? Porque o povo está muito, hoje, estão preocupados com o externo.
e esquece de cuidar do interno, né? Então, o interno, ele está guardado, e aí as pessoas não estão preocupadas muito com isso. E aí eu resolvi, aí vai passando, e chegamos a essa questão de ansiedade, depressão, medo excessivo. Então, eu aprendi que uma coisa, que o medo de morrer, todo mundo sabe que um dia irá morrer, mas todo mundo tem medo. E quando a gente tem medo de morrer, é porque nós não cumprimos o nosso propósito aqui nessa terra ainda. Porque todo ser humano, ele tem uma missão, ele veio aqui na terra para uma missão e um propósito. Então, nós não cumprimos esse propósito, aí vem esse medo exagerado. Hoje é o que está acontecendo. Então, existem muitos casos, né, do medo, da ansiedade e da depressão. O que é que acontece também? Muita gente, é por isso que eu falo muito da mudança da rotina, porque os pais não estavam preparados, nem vivendo diariamente com os filhos, a esposa não vivia diariamente com os esposos. Então, foi uma mudança total na vida de cada pessoa. Então, imagine essa mudança, viver o desconhecido, né? Que às vezes a gente temos o esposo, temos os filhos, mas não conhecemos praticamente nada dele, porque o tempo não deu para a gente acompanhar o crescimento, a evolução, conhecer a pessoa. E o mundo estava muito acelerado. E assim eu vejo essa pandemia como algo reflexivo, né? O que nós vamos fazer quando tudo isso passar? Se amanhã o decreto sair e disser, vamos todo mundo para a rua. E aí, o que iríamos fazer? Sair todo mundo correndo para a rua? Então, chegou o momento da reflexão. E saber o que esse momento nos traz. O que é que eu tenho preparado? Se acontecer realmente um colapso, onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou estar? Então, é um momento reflexivo. É um momento de sofrimento? É. Mas é um momento bom para dar uma freada em muita gente que estava acelerando o tempo. Nós não podemos fazer isso. Então, esse é o momento de tudo isso, né? Então, vem aquela tristeza profunda, vem aquele isolamento, eu tô longe a pessoa está longe dos pais, está longe dos amigos. Tudo isso. O tratamento realmente excessivo. A depressão, ela até melhora a qualidade de vida, previne recaídas. Oi, né? As pessoas, algumas... Oi. É interessante isso que você traz, porque eu sou prova viva disso, né? Eu passei 2 anos, quase 3 anos, distante da Juliana e do Daniel. Né? Passei um ano em São Paulo, já estava um ano e alguns meses aqui em Brasília, e conviver novamente com eles é desafiador para mim. Eu ia em Maceió, mas assim, não tinha essa frequência do dia a dia estar com ele. E esse tempo de pandemia está nos ensinando a isso, sabe? A se reconstruir enquanto família novamente, sabe? A observar os hábitos, a conversar mais com o Daniel, a observar tudo isso. Então, essa distância faz com que... é muito bom, meu relacionamento está bom. Você lá distante, você em Alagoas e eu em Brasília. E aí o acompanhamento, aquela questão do carinho, né, da força, do apoio. Porque, assim, existe sim um preconceito com relação à depressão, à saúde mental em todo, né, em todo aspecto. Mas também, Júnior, vem o desconhecimento, vem a falta de acesso a profissionais realmente da saúde mental, a falta de apoio, como eu falei, de pessoas próximas, né? Que apesar de ser tratável, a depressão, ela é tratável, né? E os pacientes sempre adiam, eles perdem a oportunidade de realmente cuidar da sua saúde. Então, escolher um tratamento correto para a depressão não é nada fácil,
Não é uma coisa simples, não. Né? É preciso uma avaliação, avaliar a vida do paciente como um todo, e não apenas a doença. A gente não olha só a doença, a gente olha relações afetivas, relações familiares, vida social, vida profissional. O gatilho que causou, como eu falei anteriormente, o gatilho que causou essa depressão. Porque hoje a pandemia está sendo um dos motivos. Mas como é recorrente, é um processo, isso já vem de anteriormente. Então, a gente precisa analisar toda a vida do paciente para poder chegar a uma conclusão. Não é você olhar assim a doença em si e dizer, você está com depressão. Não, a gente precisa olhar todo o contexto familiar, afetivo, né? Porque muitas vezes estamos meramente numa profissão ganhando bastante dinheiro e não estamos felizes. E outra coisa, a depressão não tem momento não tem vida social, não é pobre que pega a depressão, é todo. É pobre, rico, milionário, mulher, homem, tudo isso. E uma coisa que eu estou observando muito, nessa pandemia, nessa questão do isolamento social, as pessoas estão fazendo uso excessivo de álcool em casa. Então, estão pegando todo esse momento para estar bebendo. As lives, né, dos cantores são divertidas, sim, mas as pessoas estão aproveitando isso e não é bom, né? Não é uma coisa boa. Pode realmente desencadear um alcoolismo, um uso excessivo de droga. Então, Júnior, olha, tem uma pergunta, eu gostaria que você anote. Então, toda essa questão deve ser olhada. Como é que você está convivendo com isso? A solidão, ela é uma coisa boa, mas quando não há sofrimento, existe aquela questão da solidão, quando você está bem, para realmente você se conhecer, saber como é você longe das outras pessoas, né? Mas aquela solidão que traz sofrimento, que você fica necessitando do apoio, da presença de alguém, então tudo isso precisa ser analisado. Tristeza profunda realmente precisa ser analisada. Oi, Irineia, a pergunta é a Cristiana, a secretária de Jovens da CUT. Ela está perguntando, Irineia, como você vê a relação da depressão com a religião? Porque muitas vezes eles têm desculpas para as pessoas procurarem tratamento, tipo, só oração serve. Vai orar, irmão, que você vai se libertar disso. Muitas vezes acontece realmente isso, e a gente não pode deixar de incentivar as pessoas a procurarem realmente profissionais de saúde, e porque o Senhor ele deixou aqui na Terra pessoas e instruiu vocês para isso, para tratar com a gente que sofre de depressão e de outros fatores de doença, né? Ô, Como Júnior, você vê isso? falando isso, tudo existe a questão da crença, né? Então, a fé tem tudo isso, porque a fé é uma esperança que alguém tem que as pessoas têm que realmente um dia as coisas vão dar certo. Né? Então, se segura nisso e chega um momento na vida que aquilo que ela tanto esperava não acontece, e aí o sofrimento é bem maior. Em termos da religião, né, é algo que não discutimos muito, sim, temos que procurar um lugar confortável para ir em busca de alguma coisa. Mas também não temos que perder esse olhar de procurar um profissional para diagnosticar a causa. Né? Que, como sabemos, hoje existem vários pastores, padres, desenvolvendo um quadro depressivo. E um quadro depressivo por conta do preconceito de não ter procurado um profissional de saúde. A crença é importante? É. A fé que as pessoas têm. Isso é muito bom. É muito melhor você procurar uma igreja com a sua fé, seja ela qual for, evangélica ou católica, do que procurar estar se alcoolizando. Né? Isso sem dúvida. Mas aí não temos que perder o olhar de também procurar ajuda profissional.
Porque os dois trabalhando juntos, talvez você se sinta melhor. Estão falando aqui que depressão não é falta de Deus, não. Depressão não é falta de Deus, depressão não é besteira, depressão não é frescura, depressão é uma doença é, realmente caracterizada por vários fatores. A depressão, ela é uma doença, nunca esqueçam disso. Quem afirmou isso foi a Ana Paula, que é lá de Maceió, Alagoas, inclusive lá da minha comunidade, de Ipioca. Paulinha, saudades, um cheiro. Muito bom ter você aqui conosco. E realmente é verdade, né? A depressão não é falta de Deus. A gente precisa procurar, inclusive a gente precisa fazer até terapias, né? Todo mundo precisa fazer terapia, isso é bom para a saúde, né? E assim, Júnior, eu vou falar um pouco da psicoterapia, né? Que às vezes as Amém. pessoas não conhecem esse procedimento. E assim, a psicoterapia é um ato muito bom. É uma coisa. Eu sou suspeita a falar, não. Eu sou a pessoa mais certa realmente para falar. E Exato. assim, a psicoterapia faz com que a gente tenha um conhecimento sobre nós. Porque hoje, se eu perguntar aqui, quem é você? Talvez você não saiba responder. Porque você nunca parou para saber quem é você. Não é isso? Então, a psicoterapia hoje é um procedimento que leva a gente a vários conhecimentos sobre tudo. Faz a gente refletir sobre tudo isso. Hoje, na verdade, nós estamos fazendo os atendimentos online, né, remoto. Então, estamos abertos, nós profissionais de psicologia, já estávamos com esse procedimento, porque o Conselho Federal de Saúde já tinha dado oportunidade para que nós fizéssemos esse atendimento online. Mas também estamos fazendo presenciais, porque as pessoas não querem ficar em casa, então querem realmente o olho no olho, o contato. Então, nós estamos tomando todas as precauções, estamos fazendo os atendimentos tanto online quanto presenciais. Mas psicoterapia é uma coisa que eu indicaria para qualquer pessoa. Não sei se é Irina, porque eu sou psicóloga, mas também eu acho que se eu não fosse. Irina, tem diferença, Oi. porque eu não estou no meu lugar, não estou no meu lugar de fala, né? Tem diferença entre fazer terapia e psicoterapia? É diferente ou são as mesmas coisas? São a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Ah. É porque você falou de terapia, eu achei que era diferente de fazer Sua, terapia. sua fala está falhando mais uma vez. Pergunte novamente. Tá, eu perguntei se existia diferença entre a terapia e a psicoterapia. A terapia e a psicoterapia, E se tem ó, diferença. não, é a mesma coisa. Só que a terapia é feito por psicólogo e também outros profissionais. A psicoterapia, ela é um nome dado para profissionais de psicologia, porque psicoterapia, mas é a mesma coisa, né? Só que o psicólogo, ele tem mais, assim, tem mais habilidade, claro, mas aí a psicoterapia não é, a terapia não é exclusiva apenas do psicólogo, outros profissionais também podem fazer. Entendi. Agora, tem alguns Entendi. instrumentos, como avaliações psicológicas, apenas os profissionais podem utilizar, Entendi. os Inclusive, psicólogos. inclusive eu Mas preciso psicólogo ressaltar. pode. Oi, Irina, inclusive eu preciso ressaltar aqui que você foi a minha psicóloga antes do meu processo cirúrgico da bariátrica. Para quem não sabe, eu fiz bariátrica, Trabalho. eu pesava 125 quilos e a Irineia que me fez o acompanhamento e me autorizou a fazer a bariátrica enquanto psicóloga. Então, vocês que estão procurando profissionais da saúde, principalmente nesse caso aí, de fazer um acompanhamento psicológico para se reconhecer, se autoaceitar, procura a Irineia, como ela falou, também está atendendo online nesse momento de pandemia e também, quando voltar, também, como ela falou, que já estava atendendo. Então, procura a Irineia, vai no direct dela, eu recomendo. E assim, sabe, Júnior, a psicoterapia online, ela não é exclusiva, assim, eu como psicóloga de Alagoas, ela não pode ser apenas com
com pacientes daqui, pode ser de qualquer lugar do mundo. Inclusive, eu tenho um paciente dos Estados Unidos fazendo os atendimentos online. Então, pode fazer assim os atendimentos com qualquer pessoa do mundo, né? Porque às vezes o presencial realmente eu só posso fazer aqui em Alagoas. Eu posso fazer em outro lugar, mas aí eu teria que ter outro CRP, tem que dar entrada em tudo isso. Mas aí eu, online eu faço com pessoas do mundo inteiro. Então, vamos aproveitar, pessoal, já que tem outras pessoas de outros estados aqui, vamos procurar a minha amiga e companheira e profissional de saúde, a Irineia. E eu vou aproveitar agora para fazer um convite que eu já fiz no privado, mas quero fazer aqui para todo mundo ouvir. Eu quero a minha amiga Leia, advogada, mãe empoderada, aqui nesse espaço também, falando para a juventude. Leia, que é do Maranhão, que está aqui conosco, é uma excelente advogada, militante, mãe. Então, eu quero você aqui conosco nesse espaço também, viu, Leinha? Grande abraço. O telefone caiu aqui. Iriné, então vamos para os finais, né? Eu acho que o papo foi muito importante e, assim, muito louvável ter você aqui comigo. Eu acho que eu não poderia ter aberto esse espaço sem ter convidado a você, porque eu acho que você foi a pessoa ideal, porque é uma pessoa que vem acompanhando a minha trajetória desde quando eu tinha lá meus 16 anos até agora 28 anos. Então, você tem essa trajetória de vida, de militante. Eu conheci você, eu sei quem é você, sei que você é um exemplo, não só para mim, mas para tantos outros jovens que estão no campo, que sonham em ingressar em uma universidade, seja ela pública, seja ela privada, e que tem o seu diploma. E você honrou isso, honrou seus pais, honrou o movimento. Tem duas graduações, e até hoje, né, é importante dizer que você tem contato com a fazenda, porque os seus pais moram lá, né? Ô, Júnior, eu aqui pensando agora, né, nesse procedimento como estudante, eu me lembro das nossas aventuras. E assim, como hoje eu estou atendendo lá no Le Monde, na Jatiuca, eu fico olhando lá aquelas pizzarias onde a gente saía a pé, lembra? Verdade. Que nós inauguramos a Nicole, né? E a Verdade. gente ia a pé, saía rodando aquela Mangabeiras, e assim, sempre quando eu penso, e aí eu estava refletindo sempre sobre isso. Foi um momento difícil, foi, mas também foi um momento bom, foi um momento de muito conhecimento. Você sabe todas as barras que eu enfrentei, né, para chegar até aqui, mas graças a Deus consegui. E hoje o meu passo daqui para frente é realmente ser uma psicóloga bem-sucedida aqui em Alagoas, né? O espaço da gente que vem lá do campo, que vem do filha de trabalhador, filha de uma professora, e aí não é fácil, mas aí eu acho, eu estou conquistando o meu espaço. E essa pandemia realmente deu esse espaço para que a gente refletisse sobre tudo isso que está acontecendo. A batalha não é fácil, não, não é fácil para ninguém. Mas o sucesso, ele é muito proveitoso. Ele é uma coisa, eu acho que o fruto de tudo isso é que faz com que a gente se sinta essa pessoa, né, superada. Eu digo superada. Né? Porque Né, existe todo um meio em. Oi? a minha mãe falou aqui que você é merecedora de tudo isso que você tem conquistado. Mãe, braço, tô com saudade. Obrigada, eu também, né? Eu nunca mais fui visitar ninguém. Realmente espero o convite, né, para ir visitar. Mas um dia eu vou lá visitar todo mundo, porque realmente eu sinto saudade. Houve aqueles momentos, mas aí tem a amizade, tem tudo isso que a gente nunca esquece. Oi, E né, aí, eu pessoal, quero. podem fazer pergunta. O que eu puder responder. Isso mesmo. Oi. Façam perguntas. Eu acho que vocês precisam contratar a Irineia. Vamos vender agora o peixe da Irineia. Contratar a Irineia, mas a gente brinca com isso, mas assim, é muito importante que a gente tenha, principalmente agora nesse momento, um acompanhamento de uma pessoa realmente requisitada, uma pessoa profissional de fato nessa área. Então, vocês podem procurar a Irineia no privado, podem dialogar com ela, podem trocar contatos. Eu acho que é muito importante para nós que estamos vivendo agora em tempos de pandemia, em tempos de isolamento. Irineia, eu tenho esse E projeto assim, de uma fato. outra coisa. Pode falar, pode falar.
como eu estava falando, em relação aos conteúdos, as coisas que a gente assiste, né? Porque todas essas informações que passam, eles precisam gerar sentimentos bons, sentimentos e sensações boas. Porque já estamos vivendo um momento tão difícil e, como sempre, em busca de informações que nos deixam pensando, com aqueles pensamentos disfuncionais, né? Que os pensamentos disfuncionais são os negativos. Então, sempre temos que buscar em nossas vidas conteúdos que nos gerem sentimentos bons, né? Que tenha aquela sensação de nos deixar tranquila. Outra coisa, o que está acontecendo hoje, nesse momento de pandemia? As pessoas estão fazendo uso excessivo das redes sociais, como o celular. Então, largue um pouco o celular, peguem um livro interessante, leia sempre um livro. Busque, tem filmes maravilhosos, né, que tem Recomendo a pedagogia do oprimido. isso, Júnior, Recomendo muito a bem. Então, pedagogia do oprimido, Paulo Freire. um pouco o celular, porque não, nossa concentração. E a gente precisa estar concentrado nesse momento, e é vicioso. Nos causa um vício, então temos que trocar. Vamos fazer uma troca, troque o celular, um momentozinho, 1 hora, meia hora. Outra coisa, caminhar. Tá certo, não preciso, não tenho como ir na rua caminhar. Vá no cantinho, no quintal da sua casa, no condomínio mesmo onde você mora. Faça 50 minutos de caminhada. A gente precisa de 150 minutos para movimentar o nosso corpo. Então, fazendo 50 minutos em 3 dias, nós podemos fazer uma caminhada que é a necessária para o nosso corpo. Né? Às vezes as pessoas caminham 2, 3 horas, mas aí, para se cansar, o necessário é apenas 150 minutos de caminhada, faz com que o nosso corpo, né, tenha essa sensação de alívio, de descanso, de perca de energia, porque precisamos perder energia. Então, falando aqui que travou, não deu para ver o livro. O livro é a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Recomendo, muito bom. Uhum. Oi, né? E as pessoas, olha, as pessoas não estão fazendo perguntas. Ou elas entenderam tudo, ou estão em dúvida e com vergonha de perguntar. Mas aí é como eu estou aberta aqui a responder se eu souber. Se eu não souber, a gente marca uma outra live e aí eu respondo. Né? Mas eu não sei, Júlia, eu estou respondendo as suas perguntas. Foi excelente, né? O nosso bate-papo. Eu acho que a gente já está aqui, deixa eu ver, a gente já está quase encerrando, porque é 1 hora só de live, senão cai o Instagram, só permite 1 hora. Então, eu acho que a gente Nós já precisa agora. estamos Já estamos a 50 minutos. Então, deixa eu dar o recado que você. Eu lembro que numa pergunta você pediu para eu deixar um recado para o jovem, né? Lembra? Isso. Então, deixa eu deixar o meu recado, assim, né? É como eu falei, que esse pode ser um momento de reflexão, né? Sobre a nossa vida, sobre nossos propósitos, né? E de como você poderá se tornar uma pessoa melhor diante de toda essa pandemia. E aí o conselho que eu deixo é: discernine amor através de palavras de conforto. Seja empático, generoso e tenha compaixão por todos os seres vivos e pelo planeta. Que essas virtudes sejam introjetadas e colocadas em prática, assim que tudo acabar, mas também para o resto da sua vida. Que no futuro você não sinta apenas sofrimento pelo que passou, mas gratidão por tudo que aprendeu. Cuide-se, permaneça em casa, siga as orientações de prevenção e não esqueça que todos nós temos a escolha de fazer
nosso melhor. Que Muito lindo, obrigada Irineia. pela presença de todos vocês. Que lindo, E aí, Irineia. Eu agradeço. Estamos aqui também com a Mazé, que é a secretária nacional de Mulheres de Acontag. Grande abraço, Mazé, Lijane aqui novamente, que lindo, botando o girassol da educação do campo. E hoje também, Irineia, muito é o Dia Nacional de Mobilização contra a realização da prova do Enem. Eu acho que a gente precisa deixar o nosso recado aqui. Assim como a Irineia cursou a Universidade Federal, assim como tantos outros jovens cursou também. E sua primeira graduação ela é federal, né, Irineia? Não é isso? Assim, então, todo mundo sonha em fazer a prova do Enem, mas nesse momento nós sabemos que não temos essa possibilidade de estudar. Então, vamos todos puxar a hashtag não a realização da prova do Enem, adia a prova do Enem, isso. porque todos os jovens precisam ingressar na Universidade Federal. E, para isso, o governo federal precisa dar oportunidade que tantos outros jovens possam ingressar na Universidade Federal. E vamos aqui falar fora Bolsonaro, fora esse governo que não representa milhares de trabalhadores e trabalhadoras. É isso. Irine, é outra coisa. Eu quero te agradecer por esse momento. Foi um momento muito rico. Foi um momento Obrigada muito a você, oportuno. Ju. Viu? Essa é a minha Gratidão de primeira fato. live, viu? Eu nunca A tinha minha feito uma também, live. a minha também, a minha também. Então, E muito assim, sabe, obrigada né? pela oportunidade. Eu que agradeço todo mundo que nos acompanhou aqui. Eu quero falar para vocês que esse espaço, de fato, vai ser um espaço de troca. Aqui não há saber mais nem saber menos, assim como Paulo Freire fala, há saberes diferentes e a gente quer aprender com vocês, a gente quer fazer uma troca com vocês. Esse é um espaço político, um espaço de ativismo político para que a gente venha discutir realmente os anseios e sonhos da juventude. Nós não queremos aqui seguidores, nós queremos que, de fato, esses ao vivo, essas lives, entre no celular e que você tenha realmente acesso a um mundo igualitário e colocando as suas opiniões nesses espaços. Como todo mundo sabe, né, eu sou evangélico, a minha família é evangélica, mas eu tenho aprendido que eu preciso ir a lugares onde as outras pessoas não estão indo. Eu preciso desafiar isso e ir em lugares onde outras pessoas não estão indo. Então, desde já, eu quero convidar todo mundo para a nossa próxima live, que vai ser próxima semana, que vai ter o tema Isso, ô, Júnior. LGBT. E Oi, né? assim, A nossa live quando da você... próxima semana vai ser. Isso. Voltou? Estão me ouvindo? Não entendi, Júnior. Estão me Olha, deixa eu ouvindo? te falar. Não, tô não. Estão Tá ouvindo falhando agora? sua... Vai, pode Ouviram? falar. Tá. A próxima, então, é como eu falei, eu tenho me desafiado aí em lugares onde outras pessoas não estão indo. Então, a próxima live é com o tema LGBTQI+, no semiárido, com uma companheira Rosângela, que está em processo de descoberta, que está em processo de transformação. Então, eu convido todos e todas para vir dialogar com esse assunto, porque nós precisamos também falar nesse espaço que somos contra a homofobia, que somos contra o preconceito. Por quê? Porque o que a Bíblia ensina é que precisamos amar as outras pessoas, independente da escolha dela. Então, vamos propagar esse amor, vamos fazer essa transformação acontecer, principalmente nós que somos evangélicos, e eu falo como evangélicos, nós precisamos ir em lugares onde outras pessoas não estão indo. E vamos propagar amor e não ódio. E assim, eu queria ver também uma. Porque assim, a gente falou na depressão, mas deixa eu te falar, não é só esse transtorno que essa quarentena está desencadeando, não, viu? Existe outro, como transtorno alimentares. Muito. Pois é, muito. Várias coisas. Então, eu gostaria também que as pessoas sugerissem temas. Que existem vários tipos de transtorno, ansiosos, alimentares, compulsões por compras e compulsões por limpezas, viu? As pessoas estão desenvolvendo todos esses quadros ansiosos, que tudo isso é transtorno psicológicos. Então, temos que ter um olhar, e assim, tem vários temas. Então, essa foi nossa primeira live, mas eu gostaria que não fosse a última, a primeira e a última. Eu gostaria que tivéssemos mais. Vamos fazer sim, vamos fazer.